possibilidade de salvação para todos. W. Costa. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. A obra da salvação foi realizada em favor não de somente um, ou de um grupo, mas em favor de todos os homens que passarão sobre a terra, de todos os tempos, sem discriminação alguma, embora nem todos receberão a salvação, e nem todos serão salvos. Jesus morreu pelos pecados de todos os homens e mulheres do mundo, e a salvação está ordenada e destinada para todos, com a única condição de somente se arrependerem e aceitarem o testemunho do Evangelho do Reino de Deus através da fé. Deus predestinou e elegeu aqueles que serão salvos, mas isto foi pelo seu poder de presciência, sem absolutamente nenhuma imposição de vontade. Ele deixou tudo livre como um grande desafio para provar a glória do seu poder, e somente ele, que é onisciente, sabe quem são os eleitos que aceitarão a salvação, permanecerão na fé até o fim e vencerão. Porém, mesmo ele tendo presciência de tudo e enxergando tudo desde a eternidade, nunca jamais projetou a destruição de ninguém, porque ele é santo. O homem caiu no pecado pela própria escolha dele, e os ímpios se perdem igualmente pela própria escolha deles. Deus projetou a salvação para toda a raça humana. Ele nunca jamais projetou a perdição de ninguém, que vem pela própria e livre escolha dos incrédulos. Uma providência de salvação foi realizada para os homens pecadores deste mundo, e esta providência obteve sucesso. A única condição para a salvação para qualquer homem que se dispor é a de se arrepender do mal, crer no nome de Jesus. Para qualquer pessoa que ouvir a palavra de Deus, se nela houver fé em Cristo, esta pessoa de maneira alguma será excluída do alcance da salvação, seja quem for, pois nela existiu a entrega do coração para o reino de Deus. Por causa da justiça de Deus, Jesus morreu até mesmo por aqueles que não aceitarão a salvação e se perderão por causa da incredulidade e desprezo contra o Criador. Em um plano maior, depois da morte de Cristo, o único pecado pelo qual o homem será julgado é a incredulidade de desprezarem o Filho de Deus, pois uma possibilidade de perdão e redenção foi conquistada para os caídos pecadores, pelo sangue de Jesus. É certo que no dia final os homens que rejeitarem a verdade serão julgados cada um segundo as suas obras, mas isto só acontecerá por causa do desprezo e da incredulidade deles contra a luz. Jesus, na sua morte expiatória, pagou o preço dos pecados de todo o mundo, de todos os homens de todos os tempos, justos e ímpios. Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, ele não fez discriminação ou diferenciação de pessoa alguma que passará sobre a terra. Deus olhou para todos, e agora só não haverá salvação para os incrédulos e ímpios que permanecerem amando as trevas. Ele amou o mundo a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele providenciou a salvação para absolutamente todas as pessoas, para toda a humanidade, para todos os filhos de Adão, que no princípio da criação desprezou a proteção de Deus, caiu no pecado a troco de nada e trouxe a corrupção e a morte para o mundo. O Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas, absolutamente, e sem discriminação alguma. Somente Deus conhece os eleitos, e ninguém de antemão pode ser taxado de condenado, enquanto houver vida, e enquanto houver a possibilidade de esta pessoa crer. Todos nós somos pecadores, nascemos pecadores e não temos justiça nenhuma, de nós mesmos, para apresentarmos diante de Deus para que porventura fôssemos salvos com a nossa própria força, pois nascemos espiritualmente mortos, condenados e sem poder próprio nenhum para fazermos qualquer coisa. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer no Filho de Deus será salvo, e todos os que não crerem serão condenados. O Evangelho deve ser pregado, que Jesus Cristo morreu pelos pecados de todos os homens do mundo, e todos aqueles que o aceitarem serão salvos, sem discriminação alguma. Diga para os teus vizinhos, e diga para os teus amigos e colegas de trabalho que Jesus Cristo morreu por eles, ressuscitou e está com as mãos estendidas prontas para salvá-los do fogo do juízo eterno e da ira de Deus que há de vir sobre o mundo, e se tão somente se arrependerem e crerem, de maneira nenhuma serão rejeitados. Ninguém pode ser rejeitado de antemão. Somente Deus tem a presciência dos eleitos, e pode ser que a pessoa que você menos espera, talvez dos piores pecadores, seja um eleito, pois o único justo que algum dia existiu entre nós foi o Filho de Deus, e somente ele é o justo de Deus entre nós. Ele que sendo integralmente Deus, se fez também integralmente homem, como qualquer um de nós, mas sem pecado. Há salvação para todos os que aceitarem a Cristo, homens e mulheres, velhos e jovens, pobres e ricos, pequenos e poderosos. Aos olhos de Deus, não há nenhum homem diferente ou superior aos outros. Mesmo os salvos, que não podem viver no pecado, ainda devem se considerar pecadores e necessitados da constante graça de Deus,
pela justiça de Cristo e não a nossa própria, que somente esta graça nos justifica e nos perdoa para sempre. Todos pecaram, e por isto estão separados da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente através da fé pela justiça e redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual veio ao mundo, se fez homem, pagou a dívida dos pecados de todos e venceu os poderes das trevas pelo sacrifício da sua vida perfeita, inocente e incorruptível, para o perdão e salvação de todos aqueles que o receberem, crendo no seu nome. Ele cumpriu a justiça perfeita e sofreu o castigo da justa ira de Deus, que era contra os homens, experimentando a morte pelos pecados de todo o mundo que se rebelou contra o Criador. Não importa o quanto você pecou, se no teu coração ainda houver a possibilidade de surgir a existência da fé em Deus, pelo ouvir da pregação do Evangelho, você será perdoado dos teus pecados e salvo. Quem não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho, faz Deus mentiroso, mas quem crê no Filho de Deus, certifica que Deus é verdadeiro. Deus amou o mundo, e Ele fez algo maravilhoso por nós. O perdão, a salvação e a vida eterna serão concedidos a todos os que se dispuserem com um coração arrependido e crerem no nome de Jesus. Paz seja com a Igreja dos Escolhidos.